Bem-vinda, Maravigold. Oi, Diego. Muito bem, gente. Vão entrando aí. Essa live hoje é vocês que vão interagir comigo. Isso aí, gente. Quero ver quem vai entrar aqui para falar, para tirar dúvidas sobre o meu perfil. O negócio agora é tete a tete. Tem essa de querer ficar adivinhando, não, tem que perguntar. O que vocês vieram buscar aqui? O que vocês estão curiando? Melhor forma, não tem jeito. Vamos ver quem entra aí esse horário do dia aqui para perguntar alguma coisa, para dizer que tem dúvida, o que você está buscando, o que você vem aqui, o que esse tema te interessa. Já vai digitando aí já. Eu só vou responder, senão a gente vai ficar aqui um olhando para a cara do outro. Ou pode sair também, fica à vontade, gente. Eu tô fazendo testes. Tá bom. Do que se trata o meu trabalho? Boa pergunta, Marcela Décio. Meu trabalho, ele é um trabalho voltado para público feminino, né? Princípio. Público feminino, porém ele pode caminhar para vários segmentos, que é o desenvolvimento humano, né? Hoje o centro do meu trabalho é a sexualidade. E dentro desse tema a gente pode decorrer para muitos outros canais aí, né? A verdade é que a sexualidade ela é a base de tudo, né? No meu ponto de vista é um bom começo olhar para ela, né? Se ela não tá boa ou se alguma coisa tá incomodando, o que é isso, né? Qual que é o porquê, né? Então tudo começa aí pelos porquês. E como é um tema tabu, eu sinto que as pessoas têm dificuldade de se relacionar comigo, principalmente nas redes sociais, né? Então eu tomei a iniciativa de abrir uma live para perguntar, né? Porque se a gente não pergunta, a gente não sabe o que é que as pessoas estão esperando também do meu trabalho. Eu ainda tenho muito poucos seguidores e a ideia é começar a fazer conteúdos, né, para essas pessoas, gerar valor. Só que se eu não me comunico, se eu não sei o que essas pessoas estão buscando, eu não sei o que entregar. Então, tem um pouquinho de gente aí já, meio tímido, mas que tá buscando alguma coisa aqui, né? Uma parte já são pessoas conhecidas já, né? São familiares e amigos, mas uma parte deve estar interessada em alguma coisa que eu tenho para entregar. Então a minha pergunta é, o quê? Né? A gente constrói isso junto, porque o desenvolvimento humano ele é muito amplo, né? Então a gente acaba que não é fechando, né? É abrindo possibilidades. Então a minha trajetória como terapeuta, eu estudei muitas coisas, né? A minha especialização, uma delas foi a sexualidade, é a sexualidade, mas na verdade ela não se restringe à sexualidade, né? Então assim, é muito amplo. Como eu sei quando alguma amiga tem algum problema de sexualidade? Olha, eu acho difícil saber, a não ser que ela fale, né? Então, assim, as pessoas, a sexualidade, como ela é um grande tabu, não é muito falado. Então, assim, as pessoas precisam se conectar, perguntar, conversar, né? E a partir dessa conversa, você vai começar a perceber o que é tabu para ela. Então, não é algo muito falado, mas por que não é tão falado se é uma coisa mais natural? É a origem da vida, né? Se a gente for parar para pensar, todo mundo nasceu de um ato sexual, né? Então, por que a gente ainda tende a colocar esse tema num lugar assim quase que intocado, né? Nas rodas de conversa, nas famílias, né? No dia a dia. E é algo que todo mundo busca, né? De uma forma ou de outra a gente busca essa conexão sexual. Por quê? Porque tem um poder aí, né? Tem uma força de vida, né? Tá para além do que fazem a gente acreditar, né? Que tem a ver com pecado, tem a ver com coisa errada, é feio, é sujo, né? Então tem muito tabu por conta
da própria religião, infelizmente, né? Coloca essa coisa como algo pecaminoso muitas vezes, ou não se fala, né, com a naturalidade com as crianças, né? Então a gente vai se afastando. Mas é intrínseco a nós, né? Não tem como a gente se afastar de algo que é da natureza, né? A natureza precisa, né, desse processo de criação, né? De perpetuar, inclusive, a espécie, né? Então também tem essa parte biológica e tem a parte do prazer, que acho que é a mais prejudicada nesse processo, né? Por isso que a gente precisa desmistificar isso, né? Trazer esse tema para algo natural no nosso dia a dia, porque ter prazer é o nosso direito, né? E faz parte de nós. Se rola uma vergonha das pessoas falar, rola uma vergonha sim, né? Porque justamente colocaram esse tema nesse lugar de pecado, contaram tanta história pra gente que a gente acreditou e a gente segue o protocolo, né? Que diz que a gente só pode fazer isso por algumas razões, em alguns lugares, e ainda assim você tem que sentir culpa por isso, né? Então a gente segue a cartilha, vamos dizer assim. Só que por outro lado, olha que bizarro, né? Todo mundo busca, o erotismo é algo escancarado, né? Onde a gente olha, a gente vê muito isso no marketing, né? O marketing, nem sei como catalogar esse tipo de marketing, mas ele usa muito do erotismo para vender, porque sabe que uma parte de nós, ela busca, ela anseia por essa conexão, né? E por outro lado, tem a pornografia também, né? Que é mais ou menos daí que a gente tira toda a nossa referência do como é fazer sexo, por exemplo, né? E aí é a origem de todo mal, é a origem de todo problema. Então, Ivan... E aí quando a gente não tem uma referência errada do que é distorcida, né, do que é uma sexualidade saudável, você vai tentar reproduzir aquilo que você aprendeu, né, entre aspas, ali nos bastidores, né? Então, porque na escola ninguém ensina, né? Então a gente vai aprender na cartilha que roda aí fora, né? Deixa eu ver uma perguntinha aqui. Você acha que o principal pivô desse tabu é a religião? Então, Diego, eu acho que é um dos principais, sim. Um principal, sim, porque a gente se pauta muito, né, pelas histórias que a gente escuta, a gente tem essa tendência de respeitar, né, muito a questão religião, e acho isso muito interessante, muito bacana, só que a gente não questiona, né? A gente não questiona, então assim, o nosso cérebro ele tá programado para aceitar, muitas vezes sem questionar, aquilo que é dito como poder, né? Algo que exerce um tipo de poder sobre a população, sobre toda a gente acaba que não questiona, só continua fazendo, né? Repetindo aquele padrão. Então, quando esse poder supremo diz que isso não, que isso é pecado, ou é feio, ou é sujo, de alguma forma você tem que fazer deste jeito para ser o correto, aquilo, por mais que você não queira e não siga essa religião, de tanto você ouvir aquilo e de ser um padrão, né, na maioria das pessoas, você acaba sendo contaminado por essa informação. E aí, para quem tá entrando, gente, eu vou deixar aqui um pedido, né? Porque eu abri essa live assim meio que para conversar com vocês mesmo, para saber o que é que vocês vêm buscar aqui de informação, e eu vou respondendo perguntas. Então a galera tá fazendo umas perguntinhas aí e eu vou respondendo sem compromisso nenhum. Acho que as mulheres têm vergonha de até conhecer seu próprio corpo. Você vê isso muito na prática? Sim, Marcela, 100%, assim, é muito, muito, muito comum mesmo, justamente por conta desse condicionamento, né? A gente nasce, é muito interessante, porque a gente nasce com esse instinto de
natural, né, de conhecer o corpo, de se relacionar com o corpo, de se tocar, inclusive, né, porque é algo realmente natural, não tem outra palavra para ser usada, natural que a gente se relacione com o nosso corpo. E a criança, se você reparar, ela eu costumo dizer assim que ela é a maior referência pra gente. Porque, na verdade, a gente nasce pleno, a gente é pleno de expressão, de liberdade de ser e de se relacionar com o teu corpo de uma maneira super saudável. Mas à medida em que a gente vai tomando os nãos da vida, a gente vai tomando né, que a repressão ela vai entrando na nossa criação, do tipo, não põe aí a mão aí, menina, fecha essa perna, não senta assim, não corre, não pula, não rola, não faz isso, não faz aquilo. Esses comandos que a gente escuta são tão antinaturais pra gente, mas ao mesmo tempo, dependendo da forma como vem, é tão impactante que a gente começa a travar. A gente começa a pensar 2 vezes antes de fazer aquilo que é super natural, autêntico e normal, que é explorar o próprio corpo, né? Então, imagina isso ao decorrer de muitos e muitos e muitos anos, e você se relacionando numa sociedade doente, né? Porque a sociedade está doente nesse lugar. E aí você começa a achar que não é natural você falar alto, por exemplo, você rir em determinados lugares, você se comportar de determinada maneira. Então a gente vai anestesiando esse corpo. Então a gente vai levando toda a nossa energia, que é essa energia da libido, da criatividade, da potência, né, desse movimento natural de fluir, para a mente. A gente começa a intelectualizar muito os nossos comportamentos, as nossas emoções, a gente não tem um acolhimento dentro desse processo de emoção, então a gente não pode chorar, a gente tem que ser forte, né? E tudo isso vai fazendo com que a gente fique distante dessa expressão natural. E aí ninguém ensina, ninguém fala sobre sexualidade. A infância e a adolescência é a fase que a gente mais tem essa potência assim de vida, né, latente ali no corpo, né, essa coisa de se relacionar com esse manancial aí de hormônios e formas de se conhecer, e a gente não tem acolhimento, então a gente vai se anestesiando. E isso é muito triste, porque quando chega na idade adulta, que é a idade onde a gente vai realmente se relacionar sexualmente, vai começar a usufruir desse potencial, a gente não sabe como. A gente vai meio que na performance, né? Por quê? Porque a performance a gente vai com a mente, né? A gente vai achando assim, então tá, agora eu vou, mas como você não tem essa relação mais, né, de naturalidade, de deixar o seu corpo sentir, de deixar o seu corpo... Porque ele sabe tudo, ele sabe como gosta, como não gosta, ou deveria saber, né? É uma coisa natural. A gente desaprendeu. E aí quando você vai para a dinâmica do sexo, você vai tentando reproduzir alguma coisa para ser aceita ali na situação, para ser amada, para ser para fazer o homem, por exemplo, no caso das mulheres, para fazer o homem sentir alguma coisa, né? Sendo que não é isso, não é sobre isso, né? Então, quando a gente deixa de se conhecer, e todas nós passamos por isso, por conta da sociedade, que é bem doentia nesse sentido, a gente perde a capacidade de sentir o máximo, né, o potencial do nosso prazer, porque a mente não sente nada, quem sente é o corpo. E quando a gente está na mente, dentro de uma dinâmica sexual, a gente não consegue sentir, porque para sentir a gente precisa diminuir essa atividade cerebral, né? A gente precisa diminuir esse blá 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 que fica, faz assim, faz assado, posição assim, posição assado, ou preocupada com a gordurinha, preocupada com o ângulo, preocupada com não sei o que, sabe? Isso tudo afasta a gente do nosso potencial de entrega, de realmente estar ali no corpo, no aqui e agora, que é onde a gente sente tudo de fato, né? Então é isso que acontece quando a gente não tem essa capacidade, não tem aliás, a capacidade a gente tem, a gente não tem essa desenvoltura, a gente perdeu ao longo do processo aí, então a gente virou meio que maquininha, e máquina não sente nada, né? Então o processo todo é voltar,
E eu gosto muito dessa analogia da criança, que a criança ela não tem esse apego com o passado, não tem esse apego com o futuro, ela tem toda essa energia disponível, né? Ela não tem a repressão na cabeça, ela começa a adquirir conforme a gente vai ouvindo, né? Então, para quem tá entrando aí, tô vendo que entrou mais umas pessoazinhas aí, eu tô pedindo aqui que me pergunte algo, saber qual que é o interesse, o que faz aqui, qual que é a dúvida, né? Porque a gente tem um perfil assim, tem muitos amigos e eu acho muito bom, muito maravilhoso a presença de todos, mas sim, a ideia é passar alguma coisa, né? O que vocês querem, o que vocês têm dúvidas, como que eu posso te ajudar, né? Essa é a ideia. Mais do que ficar fazendo posts e perguntando, eu falei, eu vou pegar, pôr minha cara lá e vou perguntar, e aí, galera, o que vocês acham que eu posso te ajudar? O que vocês acham que eu posso contribuir? Que a ideia é essa, trazer alguma coisa dentro desse meu processo aí de desenvolvimento, com mulheres, com sexualidade, com desenvolvimento. A gente tem tanta coisa e tem hora que a gente vai ficando obeso de conhecimento, né? Então, assim, não é o propósito é agora começar a transbordar tudo isso, pôr do jeito que... Claro que ninguém é rainha da verdade aqui, nem é essa a pretensão, mas como que eu posso contribuir, né? Para que você, sei lá, a trajetória que eu fiz me trouxe algumas respostas, me trouxe algum posicionamento diante de algumas coisas e se tem alguém aqui, talvez eu possa ajudar, né? Então, se tem alguém me seguindo, talvez tenha algo aqui que tá dentro de mim que eu possa contribuir. Então, a minha ideia, com certeza, terapia aí free, mas assim, não é na verdade nem terapia, né? Porque também é troca. Eu acho que a ideia é troca mesmo, porque eu aprendo com vocês e vice-versa, assim, é sempre troca, não tem, a via é sempre dupla, sabe? Então, como vocês que me conhecem, que a maioria aqui me conhece, sabe que tudo isso é novo pra mim, mas é isso, a gente vai se experimentando e vai trocando, então realmente é uma troca, não tem nenhum lugar sabe? Todo mundo aqui tá aprendendo, então assim, aquilo que eu tenho, eu quero contribuir e vocês vão trazer pra mim, com certeza, muita coisa também para além do que eu tô entregando. Então façam-me perguntas, o que eu puder ajudar. Senão eu vou desligar e tudo bem, a gente vai se falando na vida. Mas quem tá aqui, me fala qual que é o interesse, qual que é a dúvida. O que fez você parar e falar, deixa eu dar uma olhadinha ali no que essa menina tá falando. Seja lá o que for, gente, vem aí. Vamos lá, senão a gente fica por aqui mesmo. E volta e meia eu vou abrir um pouquinho. Quando eu estiver inspirada e quiser falar alguma coisa, eu falo. Senão eu vou ficar só ouvindo mesmo. Mas a ideia é fazer esse canal funcionar, né? Utilizar essa ferramenta pra gente realmente trocar. Quem mais tem perguntas? Dani Musa, quem é você? Tem alguma pergunta? Kiranzinha linda, maravilhosa, minha amiga. Faz um trabalho incrível também. Quem quiser, ó, aproveita, já vai lá no perfil dela. Para mulheres. Danilo, Vanessa. O que vocês querem saber? Que eu possa ajudar. Não se acanhem. A ideia é essa mesmo, é trocar. Sobre essa história da mulher, né? Que ela tende a não... Oi. Ela tende a não se conhecer, né? Direito, não saber como é que faz aí. É um olhar, né? Pra isso, né? Muitas vezes esse não olhar pra dentro, não perceber, tá tão no automático que a gente não percebe, que a gente não se sabe, vamos dizer assim, que a gente não se conhece, né? Então é por isso que a gente tem que aproveitar mesmo. Hoje em dia tá tão disponível a informação, gente, é absurdo, né? Mas eu sei que a informação
sem a prática não é nada. É por isso também que eu tô aqui, sabe? É conhecimento sem prática, sem ir pras cabeças, sem se experimentar, não funciona pra ninguém. Então isso tá ficando cada vez mais claro pra mim, sabe? Por isso que essas trocas vão ficar cada vez mais constantes, assim, porque eu aprendo com vocês e o que eu puder ajudar, contribuir, eu vou fazer. E a dica que eu tenho é experimentem-se. Experimentem-se, não tem ninguém lá em cima falando, olha, isso daí que você tá fazendo, não tá legal, não existe. O Criador deu um corpo pra gente, cheio de potenciais. A natureza e a gente é uma coisa só, a gente é multi possibilidades, assim. Então não tem como a gente descobrir se a gente não experimentar, se a gente não errar, se a gente não, sabe, não tem a ver mais com o outro. A vida tá muito curta pra gente ficar se preocupando sabe, com coisa que não faz sentido. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Não importa, seja lá o que for, que você tenha de bloqueio, se joga assim na experiência, sabe? Quem me conhece sabe que pra mim estar aqui é super disruptivo, assim. Mas depois que você começa a fazer, você fala, e aí? Não tem a ver com o outro mais, sabe? Tem a ver com o que eu acredito, tem a ver com o que faz sentido pra mim. Então, assim, é esse constante se perguntar se não tá bom, por que não, sabe? Se não tá no máximo potencial, o que falta? Porque a vida vai acabar, gente. Isso é fato. A vida vai acabar. É uma aventura que tem dia e hora para acabar. E o pior, a gente não sabe quando. Pode ser que eu tenha ainda, sei lá, a mesma quantidade de tempo, né, para viver que eu já vivi. Pode ser que amanhã eu já esteja em outros, né, longe dessa realidade. Então, assim, qual que é essa realidade? O que faz isso, né, a vida ser tão importante, assim, tão especial e a gente não se percebe? É o nosso corpo, porque energia não tem fim. Por algum lugar a gente vai, isso é fato. Agora, como eu vou viver essa vida? O que faz dela, né, real, assim, é a experiência que eu tenho, né, dentro de mim, do meu corpo, o que eu sinto, o que eu troco com o outro. Isso é a vida. Porque a hora que você sair desse corpo, ele estiver lá debaixo da terra, já era. Essas experiências, outras você pode ter, que eu nem imagino quais sejam, mas essa aqui, a experiência do corpo. Fala aí, Kiran, como é, né? Sabe muito bem disso, né? Uma mulher que realmente experimenta, que dança, que sabe, que vive, que trabalha com mulheres, que usa o corpo. Então, assim, é isso, gente. A gente tem muito pouco tempo pra se preocupar, ficar na mente, sabe? Ruminando coisas que não vão levar a lugar nenhum. É a experiência, é o aqui e agora. É a troca com as pessoas que a gente ama e com as pessoas que a gente nem sabe que ama, mas ama, né? São essas conexões que a gente vai fazendo. Então, fala aí se tá fazendo sentido, gente, essa fala aqui que eu tô que eu tô só deixando fluir. Como é pra vocês tudo isso? Pra mim é tudo muito comum, sabe? Eu tava fazendo um post porque eu postei um relato da terapia, né? De uma terapia, e eu vi que ninguém, tipo, interagiu. Eu falei, gente, mas por que será, né? Será que é tão tabu assim? Ou será que as pessoas não estão interessadas? Ou será que é vergonha? Será que será, né? Tô curiosa. Quero trocar aí, vamos trocar ideia, vamos ver o que move vocês aí nesse tema, nessa temática que eu tenho para apresentar para vocês. Se ninguém falar nada, eu vou dar por encerrado e a gente vai trocando aí, gente. É só realmente um momento. A live, ela não precisa ser de 1 hora para ser uma live. É aquilo que vem no momento, sabe? Então, eu nem vou salvar nem nada, porque é realmente só para trocar. Então, eu vou entender aqui que por hoje é isso. Fica essa reflexão. Eu desejo um ótimo dia. Se inscreveu, amiga? Eu não vi, não tenho. Deixa eu ver. Ai, deixa eu ver, não peguei aqui. Fala um pouco sobre os desafios da construção da infância e o prazer. Boa aqui.
Os desafios da construção da infância. O que eu penso sobre isso? O que eu sinto, né? O bebê, vamos começar lá do bebê. O bebê, ele é 100% assim, instinto, né? Não tem uma racionalidade ali. Então, o bebê, quando ele nasce, ele é uma simbiose ali com o ambiente, com a mãe, né? Ele acabou de sair ali de um lugar onde ele estava completamente suprido de todas as necessidades possíveis e imagináveis. Então, para o bebê, é um negócio assim... É muito desafiador o mundo externo, né? Então ele só pode sobreviver, ele precisa sobreviver. Não existe uma racionalidade atuando, é apenas um corpo ali, visceral, assim, querendo, né? É o bicho, é o nosso lado bicho. Quando eu falo do bebê, assim, eu acho muito interessante, porque é o inconsciente puro ali, né? O corpo, tudo uma coisa só, não tem aquela racionalidade que a gente vai adquirindo no decorrer, né, do nosso crescimento e tal. E a criança, ela mantém esse instinto por um bom período aí de tempo. Isso tá cada vez diminuindo, no meu ponto de vista, assim, tá cada vez mais rápido a perda desse lado instintivo da criança, né? E aí, o que acontece? Se a criança ela é livre, se ela é criada de uma maneira assim totalmente, né, ideal, vamos dizer assim, que é deixar com que ela se experimente, deixar com que ela tire suas conclusões, que ela seja... É o chamado criança livre, né? O arquétipo da criança livre. Mas qual criança hoje em dia que é livre? Começa pela nossa educação, né? Que a gente não tem. Então, assim, há muita repressão em nós, né? Então, isso é muito triste. E aí, o que acontece? A gente vai se anestesiando, como eu falei, né? A criança, ela vai... Quem aqui tem mais de 30 anos aí, talvez já tenha tomado tapa na boca, né? Não pode chorar, né? Cheirar o chinelo. Eu cheirei... Quantas vezes eu cheirei o chinelo, gente? Então, assim... Esse tipo de... Por quê? Porque os nossos pais, os nossos avós, eles também não tiveram uma educação e tiveram uma educação muito pior ainda do que a gente tem hoje. A gente está tentando consertar algo que, né, que vem lá de trás, assim, são coisas muito arraigadas na nossa cultura, né? A maneira de criar o ser humano. E aí, essas marcas da infância, elas vão ficando no nosso corpo, né? Em memória mesmo, celular ali. Aquilo faz... O que fica gravado, no meu ponto de vista, é um sentimento de esse corpo não é meu. Eu não posso ser eu. Porque quando eu sou eu, quando eu me expresso assim, livremente, faço uma coisa, aí eu apanho ou eu tomo uma porrada ali, vamos dizer assim, o meu corpo, ele toma um susto, literal, assim, eu tomo um susto, e aquele susto, né, dispara um alerta, né, o meu tronco cerebral, que é o instinto, ele dispara um alerta de perigo. Então, toda vez que... Imagina isso sucessivas vezes, né, acontecendo ao longo de uma vida toda. Chega um momento em que você fala assim, tá, entendi, eu não posso ser autêntico, eu não posso ser eu, porque quando eu sou eu... Ou imagina, no meu caso, quando eu era criança, eu dançava na escola, minhas amigas riam de mim. Ai, Kira, tem um trauma aqui. Elas falavam que eu era muito desajeitada, assim, pra dançar. E aquilo até hoje me pega. Eu luto muito com isso, mas até hoje, meu corpo ele tem esse registro de você é desengonçada. Então, assim, é muito triste, porque a gente vai realmente... como uma ameba, né? Vai de tanto apanhar ali, ela enrijece, nunca mais ela solta. Então, por isso que as terapias corporais, elas são muito indicadas para todas as pessoas, porque todos nós temos essas couraças, né? Então, a criança, ela é isso, ela é a máxima expressão do prazer e da conexão com o corpo livre, né? Com o corpo potente, criativo, livre, mas não existe esse tipo de criança mais na nossa sociedade, assim, a não ser que viva no meio do mato, assim, longe de tudo e de todos, com pais super conscientes,
né, de que a sexualidade é algo saudável, porque vai acontecer, vai ter um momento que ela vai começar a se tocar, assim como ela toca no nariz, na orelha, na boca, ela vai tocar os genitais, ela vai sentir prazer e ela vai, logo mais ela vai esquecer, porque isso é fase. E aí não tem nada a ver, sabe, com, despertar uma coisa na criança. Não, é gostoso enfiar o dedo na orelha também. É gostoso enfiar o dedo dentro do nariz. É gostoso fazer, sabe? São coisas naturais e a gente, por inexperiência ou por experiências erradas, a gente leva tudo pro lado negativo. A gente tem muito medo, né? De tudo que pode advir de uma sexualidade livre, né? Então é compreensível, inclusive, mas é chegada a hora da gente começar a ressignificar tudo isso, a conversar com as nossas crianças, a trazer uma consciência, sim, de que a gente precisa ter a nossa intimidade, mas que não é feio, não é sujo, não é pecado. E que não é errado ser você, se expressar, né? A coisa mais linda que tem é uma criança livre. E uma pessoa livre, na verdade, né? Que é tão raro a gente ver. A gente tá na era do fake, né? Tudo é sobre máscaras e formas e filtros, né? Então, por quê? Porque a gente não tem dificuldade, né? A gente tem dificuldade de ser autêntico, porque não foi algo que a gente aprendeu. Então essa é a minha visão. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Deixa eu ver, tem mais perguntas. Amiga, vamos dançar! Vamos dançar muito. Como os pais têm inabilidade de lidar com essas descobertas? Tem muita inabilidade, podem começar. Então, eu como mãe, eu falo, não é fácil, não é mesmo, porque a gente não tem referências disso, né? Mas a gente precisa começar a criar esses repertórios, né? Trocar com outros pais, procurar informação e, mais do que isso, na prática, né? Começar a conversar, saber o momento de conversar e como conversar. Bia Betarelli enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. É isso mesmo, Bia? Quer participar? Eu te chamo. Vou te chamar aqui. Não sei se ela apertou sem querer, mas vamos lá. Se não for, você desliga. Fazer uma... Infelizmente, aí ele perguntou, me pegou de surpresa e eu vi que não colou muito não. Mas foi um aprendizado, né? Eu tô só esperando a próxima fase, o próximo momento que ele vai perguntar, porque eu vou falar da melhor forma que eu puder, sem me, né? Opa, como assim? Quer saber o quê? Eu acho que a gente está despreparado, porque a gente não tem referência. Tá bom, bicho, sem querer, tudo bem, imaginei. Você deve estar dirigindo, né, amiga? Enfim, e aí é isso, a gente começou a trazer para a mesa de café, trazer para a roda de amigas no bar, trazer com os amigos, com os meninos, com as meninas, com os adolescentes, com todo mundo. Mas, claro, eu preciso aprender primeiro, eu preciso saber por que é que é tão difícil falar. Preciso me resolver comigo primeiro. Então, assim, não é um processo simples, gente. Eu falo por mim, minha trajetória. Olha o tempo que eu demorei para chegar e hoje está conseguindo falar abertamente sobre tudo isso. Então, não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Mas pode ser simples e deve ser simples. É isso que é o meu propósito aqui, é começar a trazer as coisas para o simples, porque eu só acredito no simples. Eu não seria outra pessoa, só acredito no simples. O simples é você encarar as coisas como elas são. E toda a natureza, ela tem esse princípio. Existem leis, mas as coisas são simples, né? Funcionam um funcionamento natural. Somos natureza. Então, quando a gente começa a entender isso e começa a aceitar isso nas coisas, a gente tira um peso. A gente tira um peso. Então, assim, real. A sexualidade, para mim, e por isso que eu persisti nela por muito tempo, é olhar a vida da forma como Deus fez. De verdade. Sem esses montes de coisas que colocaram na nossa cabeça. Então, não adianta a gente querer, sabe, ser, sei lá, qualquer coisa, assim, acreditar no que você quiser e olhar para a sexualidade de uma forma negativa. De uma forma assim, não, isso daí, esse tema aí, tudo menos isso. Não, gente, como é tudo menos isso? Isso é a origem de tudo.
A natureza é a dualidade, né? Eu preciso dos dois polos para criar tudo, né? Tudo na vida é através da polaridade feminino e masculino. E eu não estou falando aqui tipo de gostos nem nada, não é sobre isso, é sobre criação, né? Como as coisas acontecem na natureza. Então, tudo é dual, né? Na terra, o sol, né? Eu preciso da semente, eu preciso de todo esse processo aí para criar, para geração de algo. E assim é com o ser humano e assim é com muitas coisas. As coisas simplesmente são, né? Então, assim, eu tô falando de uma forma bem subjetiva, mas se vocês tiverem dúvida, a gente pode aprofundar nisso. É que a minha visão, ela não dissocia disso, assim, sabe? A minha visão é realmente trazer as coisas para a naturalidade da natureza mesmo, da vida, assim. Então, para quem está entrando aí agora, quiser fazer alguma perguntinha a respeito do tema que eu trago, que é desenvolvimento de mulheres, né, o desenvolvimento da sua sexualidade, como é para vocês esse tema, qual que é, o que te motivou a entrar nessa live aqui, que não tem um tema, é mais um bate-papo mesmo. E se vocês não trouxerem mais nada, a gente pode ir encerrando. Mas se vocês quiserem perguntar, estou super aberta aqui. Vamos ver. Às vezes eu perco algum comentário aqui. Dona Luísa. Então, gente, é isso então por hoje? Vamos encerrar? Se vocês quiserem falar alguma coisa, quiserem participar real do vídeo, o canal está aberto aí. Otávio, tudo bem? Então, é isso, minha gente. Eu acho que por hoje é esse tema. Eu tenho bastante conteúdo para entregar para vocês, mas a gente está começando aqui a fazer esse movimento. A gente não, eu, né? E eu quero conectar com vocês, eu quero saber se eu posso contribuir, se eu posso, né, falar da minha trajetória aí, das minhas experiências. Fala, tem uma pergunta? Pode falar, tá? Pergunta aí que eu vou responder na medida do que eu puder. As mulheres estão cada dia mais complexadas e inseguras quanto à forma física e dependentes do padrão de beleza estabelecido pela mídia, que as influencia e deprime. O que você acha? Eu acho que isso é um grande problema mesmo, está acontecendo, não é de hoje, né? Mas é isso, né? A minha visão é justamente assim, questionar. Eu acho que a gente tudo começa de um questionamento, né? Ou um desconforto, né? Isso que você traz, Jabá, é real, está acontecendo, mas por que a gente está cada vez mais preso nisso? A mídia, ela é uma faca de dois gumes, né? Você tem inúmeras possibilidades. Ela pode tanto te ajudar, né? Como a gente faz aqui, um bom uso da mídia, né? Ela pode trazer muito conhecimento, como ela pode te aprisionar, né? Então, assim, a mídia televisiva, principalmente, ela não tem o menor interesse de te ajudar, né? Ela tem um interesse profundo em te prender, assim, né? Né? De te fazer virar escravo. Essa é a grande verdade. Quanto mais você começa a estudar esse tipo de mídia, essas coisas todas, mais a gente percebe, né? Que realmente é um caminho sem volta. Então, assim, é perigoso a gente começar a entrar nessas formatações, mas na minha visão, a solução é realmente começar a questionar se isso é real. Questionar se esse padrão de beleza faz sentido. E no meu ponto de vista, nada disso faz sentido. Porque é aquilo que eu falo, toda vez que a gente volta para a natureza, a gente vai encontrar a verdade. Porque qual que é a verdade? Existe padrão na natureza? Existe um padrão? Eu, por exemplo, amo árvores. Eu amo árvores. Só que na outra vida eu fui uma árvore, não é possível. Então, assim, cada árvore que eu vejo, eu sinto uma beleza tão absurda e das mais diversas possíveis, imagináveis formatos, né? Porque tem árvores assim, frondosas, gigantescas, imponentes. E aquela árvore que é um fiapinho, assim.
É um negócio que tá. Mas eu olho para aquela árvore, eu fico assim, gente, olha essa perfeição. Tem uma beleza, tem uma coisa. E assim é o ser humano, né? Então, assim, esse é o meu ponto de vista. A verdade, ela está na nossa cara. A natureza, ela é perfeita na sua complexidade, na sua diversidade, né, na sua forma de formar. O que o homem faz para querer ter poder e exercer poder em cima dos outros é formatar, é colocar padrão, é dizer que isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui não sei o quê. E isso é uma armadilha feroz que a gente tem que sair dela. Só que como que você vai sair dela se em todo lugar que você olha tem né, esse marketing, essa mídia em cima dizendo que você tem que ser assim, tem que ser assado. Então, assim, o processo é ir para dentro, mas isso é grau de consciência. Infelizmente, as pessoas são. É como uma droga, né? Esse tipo de coisa ele vai fazendo, vai entrando tanto na mente, que chega uma hora que você se perdeu naquilo. Então, assim, o meu caminho foi deixar de consumir certas coisas. No meu processo de caminhada, de abrir minha mente para começar a questionar tudo isso, é cortar. É realmente escolher aquilo que você vai consumir. Porque tudo você está consumindo. Tudo entra para dentro. Por mais que você ache que não, você está consumindo. Né? Então, você deixa, às vezes, uma televisão ligada, vai dormir, aquilo está tudo entrando no seu inconsciente ali, você está absorvendo aquele monte de informação, porque existem programas específicos para fazer isso, existe não só o nosso próprio sistema cerebral, ele funciona dessa maneira, né? Vocês já devem ter ouvido falar de aprenda dormindo, não sei o quê, os métodos, né? Que é reprogramação do inconsciente. Então, todas as informações, se você olha, se você não olha, se ela está no seu ambiente, ela está entrando no seu sistema de crenças, no seu subconsciente, tudo vai virando arquivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos prestar atenção àquilo que a gente está consumindo. Vamos começar a selecionar aquilo que eu vejo, aquilo que eu deixo entrar dentro da minha casa, dentro dos meus olhos, dentro da minha boca, tudo. Tudo que você está ao seu redor se torna você de alguma forma, né? Então, eu acredito que a mídia não vai mudar, não tão cedo, o seu modo, né, de fazer as coisas, mas quem tem que mudar é a gente, sabe? Mas eu sei que não é fácil, uma vez que você vai estar completamente tomado, né, por esses padrões. Mas é buscar ajuda, né? Buscar ajuda, é conversar, tentar reverter um pouquinho esse quadro aí, porque isso não é real, isso não é verdade, não existe nenhum padrão de beleza. Somos perfeitos na nossa imperfeição, né? Esse é o meu ponto de vista. Alguém tem alguma coisa para contribuir com isso? Quer falar alguma coisa sobre isso? O que vocês acham? O que você achou? Faz sentido? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha perdida por aqui. Bom, que bom. Valeu, então. Por hoje é isso. Vamos seguindo. Estou super aberta aí para qualquer dúvida que surgir aí, que vocês acham que meu ponto de vista, meu jeito de ser, de olhar para as coisas, né, que eu posso contribuir de alguma forma, e vocês trazem para mim, que eu vou falando aqui no meu tempo, do meu jeito, tá certo? São papos profundos. Eu gosto de papos profundos. Se você também gosta de papos profundos, vamos trocar. Vamos trocar figurinha, porque eu preciso esvaziar aqui, ó. Tem muita coisa já que eu acumulei, muitos cursos, muitas coisas, e não é só sobre acumular, sabe? É sobre trocar, né? Então, eu sou super aberta aí para trocar essas figurinhas com vocês. Então, eu desejo uma ótima tarde para vocês. Deve estar no horário do almoço aí, todo mundo. Muito obrigada aqui por me ouvir, por trocar também essa energia gostosa, e seguimos na vida aí, tá bom? Um beijo grande para todos e até a próxima, beleza? Até, gente. Vou encerrar aqui. Então deve ter sido por engano.
Então, assim, conversar com a criança, trazer, assim, mas esse negócio de conversar com a criança não é assim, algo simples e algo que a gente vai fazer de qualquer jeito, né? Os especialistas falam que, na verdade, tem o pai de festa, né? A criança ela vai te perguntar. Por quê? Porque é tão natural para ela, que as dúvidas, né? Ela sempre está perguntando na criança, só que a gente precisa respeitar esse time, né? Porque não é sobre a hora que eu quero falar assim, com ela, é a hora que ela tem curiosidade. E a hora que ela tiver curiosidade, ela vai te perguntar direto e reto, no ponto. E você vai responder da melhor forma possível, natural, só aquilo que ela perguntou. Não existe essa ficar contando tudo também, assim, porque são as fases, né? Elas têm curiosidade de acordo com o momento, assim. E é uma coisa bem pontual, no geral, né? Não sei se mais mães aqui, mas no geral é isso. Eu acho que eu perdi o time com meu filho, infelizmente. Aí ele perguntou, ele me pegou de surpresa e eu vi que não colou muito, não. Mas foi um aprendizado, né? Eu tô só esperando a próxima fase, o próximo momento que ele vai perguntar, porque eu vou falar da melhor forma que eu puder, sem me, né? Opa, como assim? Quer saber o quê? Eu acho que a gente está despreparado, porque a gente não tem referência. Tá bom, Bi, foi sem querer, tudo bem, imaginei. Você deve estar dirigindo, né, amiga? Enfim, e aí é isso, a gente começou a trazer para a mesa de café, trazer para a roda de amigas no bar, trazer com os amigos, com os meninos, com as meninas, com os adolescentes, com todo mundo. Mas, claro, eu preciso aprender primeiro, eu preciso saber por que é que é tão difícil falar. Preciso me resolver comigo primeiro. Então, assim, não é um processo simples, gente. Eu falo por mim, minha trajetória. Olha o tempo que eu demorei para chegar e hoje está conseguindo falar abertamente sobre tudo isso. Então, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mas pode ser simples. E deve ser simples. É isso que é o meu propósito aqui. É começar a trazer as coisas para o simples. Porque eu só acredito no simples. Eu não seria outra pessoa. Eu só acredito no simples. O simples é você encarar as coisas como elas são. E toda a natureza, ela tem esse princípio. Existem leis, mas as coisas são simples, né? Funcionam um funcionamento natural. Somos natureza. Então, quando a gente começa a entender isso e começa a aceitar isso nas coisas, a gente tira um peso. A gente tira um peso. Então, assim, real. A sexualidade, para mim, e por isso que eu persisti nela por muito tempo, é olhar a vida da forma como Deus fez. De verdade. Sem esses montes de coisas que colocaram na nossa cabeça. Então, não adianta a gente querer, sabe, ser, sei lá, qualquer coisa, assim, acreditar no que você quiser e olhar para a sexualidade de uma forma negativa. De uma forma assim, não, isso daí, esse tema aí, tudo menos isso. Não, gente, como é tudo menos isso? Isso é a origem de tudo. A natureza é a dualidade, né? Eu preciso dos dois polos para criar tudo, né? Tudo na vida é através da polaridade feminino e masculino. E eu não estou falando aqui tipo de gostos nem nada, não é sobre isso, é sobre criação, né? Como as coisas acontecem na natureza. Então, tudo é dual, né? Na terra, o sol, né? Eu preciso da semente, eu preciso de todo esse processo aí para criar, para geração de algo. E assim é com o ser humano e assim é com muitas coisas. As coisas simplesmente são, né? Então, assim, falando de uma forma bem subjetiva, mas se vocês tiverem dúvida, a gente pode aprofundar nisso. É que a minha visão, ela não dissocia disso, assim, sabe? A minha visão é realmente trazer as coisas para a naturalidade da natureza mesmo, da vida, assim. Então, para quem está entrando aí agora, quiser fazer alguma perguntinha a respeito do tema que eu trago, que é desenvolvimento de mulheres, né, o desenvolvimento da sua sexualidade, como é para vocês esse tema, o que te motivou a entrar nessa live aqui, que não tem um tema, é mais um bate-papo mesmo. E se vocês não trouxerem mais nada, a gente pode ir encerrando. Mas se vocês quiserem perguntar, estou super aberta aqui.
Vamos ver. Às vezes eu perco algum comentário aqui. Ana Luísa. Então, gente, é isso então por hoje? Vamos encerrar? Se quiserem falar alguma coisa, quiserem participar real do vídeo, o canal está aberto aí. Otávio, tudo bem? Então, é isso, minha gente. Eu acho que por hoje é esse tema. Eu tenho bastante conteúdo para entregar para vocês, mas a gente está começando aqui a fazer esse movimento. A gente não, eu, né? E eu quero conectar com vocês, eu quero saber se eu posso contribuir, se eu posso, né, falar da minha trajetória aí, das minhas experiências. Fala, tem uma pergunta? Pode falar. Tá? Pergunta aí que eu vou responder na medida do que eu puder. As mulheres estão cada dia mais complexadas e inseguras quanto à forma física, e dependentes do padrão de beleza estabelecido pela mídia, que as influencia e deprime. O que você acha? Eu acho que isso é um grande problema mesmo. Está acontecendo, não é de hoje, né? Mas é isso, né? A minha visão é justamente assim, questionar. Eu acho que a gente tudo começa de um questionamento, né? Ou um desconforto, né? Isso que você traz, Zabá, é real, está acontecendo, mas por que a gente está cada vez mais preso nisso? A mídia, ela é uma faca de dois gumes, né? Você tem inúmeras possibilidades. Ela pode tanto te ajudar, né? Como a gente faz aqui, um bom uso da mídia, né? Ela pode trazer muito conhecimento, como ela pode te aprisionar, né? Então, assim, a mídia televisiva, principalmente, ela não tem o menor interesse de te ajudar, né? Ela tem um interesse profundo em te prender, assim, né? Né? De te fazer virar escravo. Essa é a grande verdade. Quanto mais você começa a estudar esse tipo de mídia, essas coisas todas, mais a gente percebe, né, que realmente é um caminho sem volta. Então, assim, é perigoso a gente começar a entrar nessas formatações, mas na minha visão, a solução é realmente começar a questionar se isso é real. Questionar se esse padrão de beleza faz sentido. E no meu ponto de vista, nada disso faz sentido. Porque é aquilo que eu falo, toda vez que a gente volta para a natureza, a gente vai encontrar a verdade. Porque qual que é a verdade? Existe padrão na natureza? Existe um padrão? Eu, por exemplo, amo árvores. Eu amo árvores, só que na outra vida eu fui uma árvore, não é possível. Então, assim, cada árvore que eu vejo, eu sinto uma beleza tão absurda e das mais diversas possíveis e imagináveis formatos, né? Porque tem árvores assim, frondosas, gigantescas, imponentes. Tem aquela árvore que é um fiapinho, assim, é um negócio que tá... Mas eu olho para aquela árvore, eu fico assim, gente, olha essa perfeição, tem uma beleza, tem uma coisa. E assim é o ser humano, né? Então, assim, esse é o meu ponto de vista. A verdade, ela está na nossa cara. A natureza, ela é perfeita na sua complexidade, na sua diversidade, né, na sua forma de formar. O que o homem faz para querer ter poder e exercer poder em cima dos outros é formatar, é colocar padrão, é dizer que isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui não sei o quê. E isso é uma armadilha feroz que a gente tem que sair dela. Só que como que você vai sair dela se em todo lugar que você olha tem né, esse marketing, essa mídia em cima dizendo que você tem que ser assim, tem que ser assado. Então, assim, o processo é ir para dentro, mas isso é grau de consciência. Infelizmente, as pessoas são... É como uma droga, né? Esse tipo de coisa, ele vai fazendo, vai entrando tanto na mente, que chega uma hora que você se perdeu naquilo. Então, assim, o meu caminho foi deixar de consumir certas coisas. No meu processo de caminhada, de abrir minha mente para começar a questionar tudo isso, é cortar. É realmente escolher aquilo que você vai consumir. Porque tudo você está consumindo. Tudo entra para dentro. Por mais que você ache que não, você está consumindo.
né? Então, você deixa, às vezes, uma televisão ligada, vai dormir, aquilo está tudo entrando no seu inconsciente ali, você está absorvendo aquele monte de informação, porque existem programas específicos para fazer isso, existe não só o nosso próprio sistema cerebral, ele funciona dessa maneira, né? Vocês já devem ter ouvido falar de aprenda dormindo, não sei o quê, os métodos, né? Que é reprogramação do inconsciente. Então, todas as informações, se você olha, se você não olha, se ela está no seu ambiente, ela está entrando no seu sistema de crenças, no seu subconsciente, tudo vai virando arquivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos prestar atenção àquilo que a gente está consumindo. Vamos começar a selecionar aquilo que eu vejo, aquilo que eu deixo entrar dentro da minha casa, dentro dos meus olhos, dentro da minha boca, tudo. Tudo que você está ao seu redor se torna você de alguma forma, né? Então, eu acredito que a mídia não vai mudar, não tão cedo, o seu modo, né, de fazer as coisas, mas quem tem que mudar é a gente, sabe? Mas eu sei que não é fácil, uma vez que você já está completamente tomado, né, por esses padrões. Mas é buscar ajuda, né? Buscar ajuda, é conversar, tentar reverter um pouquinho esse quadro aí, porque isso não é real, isso não é verdade, não existe nenhum padrão de beleza. Somos perfeitos na nossa imperfeição, né? Esse é o meu ponto de vista. Alguém tem alguma coisa para contribuir com isso? Quer falar alguma coisa sobre isso? O que vocês acham? O que você achou? Faz sentido? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha perdida por aqui. Bom, que bom. Valeu, então. Por hoje é isso. Vamos seguindo. Estou super aberta aí para qualquer dúvida que surgir aí, se vocês acham que meu ponto de vista, meu jeito de ser, de olhar para as coisas, né, eu posso contribuir de alguma forma, e vocês trazem também. Que eu vou falando aqui no meu tempo, do meu jeito, tá certo? São papos profundos. Eu gosto de papos profundos. Se você também gosta de papos profundos, vamos trocar. Vamos trocar figurinha, porque eu preciso esvaziar aqui, ó. Tem muita coisa já que eu acumulei, muitos cursos, muitas coisas, e não é só sobre acumular, sabe? É sobre trocar, né? Então, eu sou super aberta aí para trocar essas figurinhas com vocês. Então, eu desejo uma ótima tarde para vocês. Deve estar no horário do almoço aí, todo mundo. Muito obrigada aqui por me ouvir, por trocar também essa energia gostosa, e seguimos. Seguimos na vida aí, tá bom? Um beijo grande para todos e até a próxima, beleza? Até, gente. Vou encerrar aqui.